Bom, gente, terceiro vídeo, né, do nosso novo quadro, que é o Sexto do Mistério. E aí eu vou contar pra vocês a história do Ted Bundy, tá bom? Fiz um roteiro assim, bem detalhado, com bastante informações. Então o vídeo vai ficar um pouco grande, mas vocês, assim, eu acho que vocês devem... Não sei se vocês gostam mais dele grande ou menor. Aí vocês deixem aí nos comentários, porque aí eu vou melhorando conforme vai saindo os vídeos, tá bom? Theodore Robert Cornwell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Vermont, no Zeu. Ele foi fruto de uma breve relação entre sua mãe Louise, que tinha 22 anos na época, e com um militar da Força Aérea Americana. Ele era bem mais velho que ela e logo depois que ela engravidou ele desapareceu e sumiu. Na verdade nunca foi confirmado e não se sabe ao certo se esse cara realmente era o pai de Bundy. Tem algumas teorias que dizem que o pai dele na verdade era o seu avô, o pai da Louise. Tem uma criatura que não me deixa gravar meus vídeos, que quer ficar aqui de todo jeito, cara. Então logo depois que a Louise ficou grávida, os pais dela, Eleanor e Samuel, resolveram abafar o caso. Eles fingiram que essa criança na verdade era o filho deles. Então logo depois que o Ted nasceu, eles contaram pra todo mundo que ele na verdade era filho deles, o irmão mais novo da Louise. Não falaram que ela estava grávida em nenhum momento e também não falaram que ela era a mãe porque eles não queriam nenhum escândalo na vizinhança e também na família. Então desde bem pequenininho o Ted sempre acreditou que os seus pais na verdade eram seus avós. A relação da família nunca foi muito boa. O Ted sempre viu seu avô, que na verdade que ele acreditava ser o seu pai, sempre agredia a avó dele. Agressão verbal e física. A relação da família não era muito boa, então ele cresceu num ambiente que não era tão bom assim. Então a primeira vez que o Ted deu algum sinal um pouco estranho, para dizer o mínimo, foi quando ele tinha 3 ou 4 anos. A tia dele, Julie, estava dormindo, era 3 ou 4 horas da manhã. E aí ela acordou e o Ted estava olhando para ela e tinha facas por toda a cama espalhadas. E o Ted só tinha 3 anos, então essa foi a primeira vez que ele fez alguma coisa estranha, para dizer o mínimo. Alguns anos depois, a Louise, a verdadeira mãe do Ted, acabou se casando com o John Cooper Bundy. Nessa época, o Ted tinha 4 aninhos de idade, daí eles se mudaram para outra cidade. E aí, o John acabou adotando o Ted como seu filho, e aí, além do Ted, eles tiveram mais 4 filhos. Daí, desde quando a Louise se casou com o John, ele sempre tentou se aproximar do Ted, mas o Ted não deixava de jeito nenhum. Ô, Ninho! Você é chato! Vai-se embora. E aí, ele nunca conseguiu entender porque a mãe dele, que na verdade... Não, porque a irmã dele, que na verdade era a mãe dele, separou ele dos pais deles, que eram seus avós. Ele era bem próximo do avô dele, que na verdade era racista. Não era um cara muito legal, mas era muito próximo dele. Ele idolatrava seu avô, então no começo foi muito difícil, porque ele não queria ficar longe dos seus pais. Mas tirando isso, o Ted sempre teve uma relação bem boa com os irmãos dele, eles eram bem amigos. Ele era o mais velho, então ele ajudou a cuidar de todos os outros. Daí na pré-adolescência e na adolescência do Ted, ele era um aluno excelente. Era o melhor da escola, tinha notas super altas e era muito inteligente. Ele era muito quietinho na dele, mas todos os amigos dele sempre diziam que ele era muito educado. E aí ele começou a trabalhar bem cedo, já na adolescência ele começou a ter vários empregos, mas nunca parou em nenhum. E como o Ted tinha notas muito boas, ele era um excelente aluno, não demorou muito para ele entrar numa faculdade. Aí ele começou a cursar psicologia e aos seus 21 anos de idade ele conheceu Stephanie Brooks, que foi a sua primeira namorada. Ele se apaixonou muito por ela, só que ela estava numa classe social um pouco mais alta do que a dele. E aí o namoro não durou muito. Durou mais ou menos 1 ano e aí ela acabou com ele. Ele não conseguia aceitar o término da relação. E aí ele fez umas viagens para o Colorado, Arkansas, Filadélfia, até voltar para o estado de Washington. Em 1969. Também entrou em depressão profunda, tentou várias vezes voltar com ela, porém ela não quis. E aí, finalmente, a família dele contou pra ele que a sua irmã, na verdade, era a mãe dele. E aí, desde a descoberta, o Ted virou uma pessoa fria e queria manter o controle em absolutamente qualquer situação. Absolutamente tudo na vida dele. E aí, na mesma época que a namorada dele largou dele, ele largou a faculdade. Então, ele parou de estudar e só em 1970 que ele voltou para os estudos.
se afiliou ao Partido Republicano e aí também começou a trabalhar com política. E aí nessa época ele salvou uma criança que estava se afogando. E ganhou uma condecoração em Seattle. E daí ele foi aprovado em 2 faculdades de Direito. Então aí ele começou a cursar Direito. E aí nessa nova faculdade ele conheceu a sua nova namorada, Elizabeth Klopfer. Ela trabalhava como secretária lá na universidade. E aí ela era divorciada e eles começaram um relacionamento um pouco conturbado. E quando ele estava com ela, ele acabou ficando com várias outras mulheres e ela nem sabia. Em uma estrada de terra, em uma viagem a trabalho, ele encontrou sua antiga namorada, a Stephanie. E aí ele tentou reconquistar ela e ele ficou namorando com as duas. Com a Stephanie e a Elizabeth por um bom tempo. E na verdade o único motivo que ele voltou com a Elizabeth é porque na época que ela terminou com ele sofreu muito. Ele queria se vingar e aí ele queria que ela sofresse igual ele sofreu na época. Mais tarde, alguns testes psicológicos indicaram esquizofrenia, então ele mudava de humor do nada. E aí, além de ser considerado uma pessoa compulsiva que não tinha sentimento por absolutamente ninguém, de dupla personalidade, depressivo, obsessivo e muito egocêntrico. E aí, voltando a falar das namoradas dele, ele acabou terminando com as duas. E agora a gente vai para os crimes dele. Vários crimes contra mulheres começaram a acontecer, mas a polícia não acreditava que tinha alguma relação entre eles. Testemunhas apareceram em 5 estados diferentes dizendo ter visto as vítimas entrando num carro com um homem. E aí todas as características que as testemunhas falavam eram muito parecidas. Então a polícia começou a cogitar a existência de um serial killer que estava por aí assassinando muitas mulheres. E até hoje ninguém sabe quando o Ted começou a matar, quantos anos ele tinha e quantas vítimas ao todo ele matou. É um mistério, ninguém sabe quantas vítimas ao todo, nem quando começou. E aí todas as vítimas do Ted eram mulheres jovens, com cabelo preto. E aí quando ele foi questionado, ele dizia que sentia um ódio por todas as mulheres, principalmente por causa da mãe dele. E que todas elas ele escolhia as que tinham qualquer semelhança física com a mãe dele. Como todo assassino em série, ele tinha um padrão de como ele abordava suas vítimas. Ele abordava jovens em escolas, parques, universidades e fraternidades. E aí ele fingia estar com o pé engessado, ou com o pé ou com o braço engessado, né? E ele pedia para ajudarem ele a carregar livros e coisas para dentro do seu carro, que ele não estava conseguindo. O carro dele era um Fusca, que ele mesmo tirou o banco do passageiro, e a porta do passageiro também não tinha trinco. Então não tinha como sair do carro. E como ele era muito educado, muito gentil, não era muito difícil para ele conseguir fazer com que as vítimas ajudassem ele a levar as coisas para dentro do carro. E aí sempre que ele conseguia fazer alguma vítima e levar as coisas para o carro dele, ele sempre dava uma pancada na cabeça, fazendo com que as vítimas desmaiassem. Ele arrastava ela para dentro do carro, algemava elas e ele levava para algum lugar. O destino das vítimas do Ted sempre variava muito, algumas sofriam muito mais que as outras. Ele sempre as estrangulava e enquanto elas estavam quase mortas, ele abusava sexualmente de todas elas. É muito triste, muito absurdo, porque foram muitas mulheres e todas elas muito jovens. Ele sempre abusava dela depois de matá-las, e algumas vítimas sofreram muito nas mãos de Ted, como a Melissa Smith, de 17 anos, que quando encontraram o corpo dela tinha muitos sinais de tortura, o crânio dela estava em pedaços, o corpo dela inteiro estava todo machucado. E resumindo, foram muitas meninas estupradas e torturadas e assassinadas pelo Ted Bundy. E aí, se formos começar pelo primeiro crime no qual ele foi condenado, tinha começado em fevereiro de 1974. Ele tinha 27 anos de idade. Ele invadiu o porão da casa da Linda Ann Haley, de 21 anos, deu uma pancada na cabeça dela, como ele sempre fazia, e aí arrastou ela para outro local. E aí ele, antes de ela estar totalmente morta, abusou e depois matou dela. Ele admitiu 30 homicídios em 7 estados dos Estados Unidos, mas acredita-se que o número seja muito maior. Mas nunca foi comprovado, já que teve vários casos com autonomia não comprovada que as vítimas foram encontradas com as semelhanças de como o Ted deixava. Então provavelmente o número seja bem maior que 30. Então demorou bastante tempo para que a polícia pudesse ligar a descrição das testemunhas ao Ted e encontrar provas suficientes, tudo isso porque o Ted era considerado um cidadão exemplar.
Ele era membro da igreja cristã, era muito educado, muito gentil, muito inteligente, então ninguém imaginava que poderia ser ele. Só que como estava saindo muitos crimes com em vários estados diferentes, começou a sair nos noticiários. Então a ex-namorada do Ted, a Elizabeth, ligou para a polícia falando que as características batiam muito com as do seu ex-namorado. E ela sabia que ele não era uma pessoa tão legal assim, e fora que ele mudava de cidade o tempo todo. Então toda vez que ele ia para um lugar diferente, começava a acontecer crimes do mesmo gênero naquele lugar. E aí ela sempre falou, cara, é ele. Só que aí os policiais não deram muita bola pra ela. E aí, em agosto de 1975, o Ted foi preso pela patrulha rodoviária de Utah e ele não quis parar na Blitz. Porque ele não quis parar na Blitz. De rotina, então o policial também notou que o carro dele não tinha o banco do passageiro. E aí ele resolveu investigar o veículo. E aí, quando ele viu lá dentro, ele viu que lá dentro tinha máscaras, luvas cirúrgicas, martelo, saco de lixo e outros objetos bem estranhos. Então logo ele já informou a polícia, só que não tinha nenhuma prova que pudesse incriminar o Ted. E aí ele colocou o Ted sob vigilância e aí começaram a prestar muita atenção onde o Ted ia, por onde ele andava. E nisso eles lembraram dos telefonemas que a Elizabeth fez, dizendo que o Ted era um serial killer. Então eles viajaram para Seattle para poder conversar com ela e também pegar o depoimento dela. E aí eles começaram a acreditar que realmente o Ted era um serial killer. E como ele viu que a polícia estava atrás dele, vendo o que ele poderia fazer, ele resolveu se livrar do Fusca, o carro que ele tinha levado a maioria das vítimas. Então a polícia aproveitou e fez uma busca bem detalhada no Fusca dele. E aí eles encontraram fios de cabelos de mulheres já mortas, encontraram também evidências sanguíneas e impressões digitais. E aí ele passava por vários estados e várias cidades diferentes. E aí os detetives que estavam investigando os casos resolveram se reunir para tentar prender o Bundy, para tentar reunir informações e provas que eles tinham. Então eles conseguiram reunir provas suficientes para mandar o Ted para a prisão. Então, como o Ted era formado em direito, ele achava que ele era muito inteligente, ele era muito egocêntrico, ele resolveu não contratar nenhum advogado e fazer sua própria defesa. Ele falou que não precisava de ninguém e aí ele pediu para o juiz para fazer a sua própria defesa. Então ele pediu para o juiz para fazer a sua própria defesa no tribunal, então o juiz acabou autorizando e aí ele tinha direito de frequentar a biblioteca do Fórum Criminal, para que ele pudesse estudar e montar a sua defesa no dia do julgamento. No dia 17 de julho de 1977, no recesso de uma audiência preliminar, ele foi autorizado a usar livros de direito para poder montar sua pesquisa e aí as suas algemas foram retiradas. E tem um gato que não me deixa gravar. E aí as suas algemas foram retiradas. O policial do lado de fora da biblioteca. Ô Mingau! Sai! Tinha apenas um policial do lado de fora da biblioteca fazendo uma segurança. Onde ele estava acontecendo no tribunal, a segurança era bem baixa. Então ele conseguiu escapar pelo telhado e sumiu. Ele conseguiu fugir do estado para continuar cometendo seus crimes. E aí a polícia estava atrás dele, mas não conseguia achar ele em nenhum lugar. E aí o Ted foi para a Flórida e ele invadiu. E em 1978 ele invadiu uma fraternidade onde só moravam garotas. Era de madrugada e aí a ação dele, segundo a polícia, durou menos de 20 minutos. E aí ele conseguiu deixar 4 vítimas que foram Margaret Baum, Lisa Lev, Kay Kleiner e a Jerry Chandler. E todas elas estavam dormindo na hora que o Ted entrou lá. Elas foram agredidas com pancadas na cabeça, foram vítimas de estupro e de atos de extrema violência. Inclusive ele mordeu uma delas e deixou uma marca de dentes bem forte na pele dela, o que inclusive foi essencial para poder incriminar ele no tribunal. Nenhum dos vizinhos ouviu nada do que estava acontecendo, mas quando ele estava deixando a casa, que tudo isso durou 20 minutos, ele foi visto por uma das meninas que também morava naquela casa, que estava chegando em casa naquele momento. E aí, como as vítimas eram muito parecidas e os crimes eram muito parecidos com os outros crimes que ele tinha cometido em outros estados, entre 1974 e 1975, o FBI suspeitou que o Ted fosse o autor desse crime e colocou o nome dele na lista dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos.
Então ele começou a viajar cada vez mais rápido e não ficava muito tempo em lugar nenhum. E cada dia ele estava num lugar diferente para que a polícia não encontrasse ele e ele pudesse continuar a cometer seus crimes. E em fevereiro de 1978, o Ted foi parado por um policial ao verificar que a placa do carro que ele estava dirigindo era de um carro roubado. O Ted tentou resistir, tentou fugir, mas o policial conseguiu prender ele e levou o Ted para a delegacia. E até esse momento ele não fazia ideia de que ele tinha acabado de prender o Ted Bundy. E aí ele não fazia ideia de quem era, ele estava com documentos falsos, e aí quando ele chegou na delegacia ele deu os documentos do dono do carro que ele roubou, e aí fizeram vários testes com as digitais e aí viram que não, que ele era o verdadeiro Ted Bundy, foragido da polícia. E depois o policial até contou que quando ele conseguiu colocar o Ted dentro da viatura, o Ted falou que, assim, eu preferia que você tivesse me matado. O Ted foi conduzido ao julgamento pela primeira vez em junho de 1979, em Miami, em virtude dos crimes que foram cometidos na fraternidade na Universidade Estadual da Flórida. O julgamento do Ted era praticamente um circo, tinha muita gente, muito fotógrafo, muito repórter, que ele adorava atenção. Muitas pessoas, muita gente, ele adorava atenção. E nesse julgamento ele estava fazendo sua própria defesa, ele estava crente que ele ia conseguir se inocentar. Ele não tinha muita experiência em tribunal e aí ele não conseguiu se ajudar muito. E aí a Nina, uma das principais testemunhas da acusação, conseguiu reconhecer ele como o homem que ela viu saindo de sua casa. E foi aí que a tese começou a ficar muito mais enfraquecida, e quando começaram a trazer provas. E aí quando começaram a trazer provas, o odontologista e o Dr. Richard deu um depoimento e ele descreveu as marcas encontradas no corpo da Lisa Leve. E ele mostrou uma foto tirada na noite do homicídio mostrando bem a mordida. Então as imagens foram comparadas com os modos odontológicos do Ted. Combinaram perfeitamente. Então eles conseguiram conectar o réu aos crimes cometidos na fraternidade. E em 23 de junho de 1979, após quase 4 horas de deliberação, o júri considerou o Ted culpado de todas as acusações. O Ted foi sentenciado à morte e quando ele ouviu a sentença, ele simplesmente não esboçou nenhuma reação, nenhuma emoção, não esboçou nada. E apesar de ter feito essas coisas horríveis, ainda tinha muitas mulheres que eram loucas por ele. Iam lá na porta dos tribunais com cartazes apoiando ele. E até hoje ele foi o preso que recebeu mais cartas, e muitas das cartas eram da Caroline Ann Bone, que enquanto ela passava pela Flórida, ela aproveitou para defender ele, que estava sendo julgado. E não foi uma coisa muito rápida, como ele tinha cometido vários crimes, demorou bastante tempo. E em 1980, durante o julgamento da morte da Kimberly Lillich, o Ted pediu a Caroline Ann Bone em casamento, em pleno tribunal. E aí, durante as visitas criminais conjugais que ele recebeu enquanto estava preso, ela acabou engravidando. E em 1982 ela deu à luz a uma linda menina. E em 1986, quando ela finalmente se deu conta de quem realmente era o Ted, que ele era realmente culpado de todos aqueles crimes que ele estava sendo julgado, ela voltou para Washington e nunca mais foi para a Flórida. E até hoje o paradeiro dela e da filha são desconhecidos. Então, quando o Ted viu que estava sozinho, ele não conseguia montar uma defesa forte, ele contratou 2 advogados para ajudar, e a tese defensiva deles para provar que o Ted era inocente era provar que o Ted tinha insanidade. O Ted continuou dizendo que ele era inocente e mesmo com 2 advogados ajudando não adiantou. E aí ele foi considerado culpado e com 2 sentenças de morte, a sentença de morte de novo, e com 2 sentenças de morte lavadas e uma terceira e posteriormente ele foi posteriormente encaminhado para a prisão estadual da Flórida, no qual ele permaneceu praticamente 1 década. Durante esse período que o Ted ficou preso, ele concedeu algumas entrevistas a alguns jornalistas. O Ted tentou reverter as condenações por meio de seus advogados, tentou provar que ele era inocente, mesmo depois de todas as acusações. E aí, quando ele viu que não adiantava, que não tinha mais jeito, ele resolveu contar a maioria dos crimes
E de acordo com os detetives, os relatos dele eram tão detalhados, mas tão detalhados, que parecia que ele estava revivendo as cenas, o momento do crime, tudo de novo. Ele lembrava de todos os crimes que ele executava, e a execução dele estava marcada para 24 de janeiro de 1989. Dentro da prisão estadual da Flórida, ele fazia a sua última refeição, que foi bife, ovos, purê de batata e café. E aí, do lado de fora da prisão, aproximadamente 2.000 pessoas soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução de Ted. Muitas placas, cartazes e algumas frases como Fry Band Fry. E eles usavam fry como fritar, já que o Ted foi condenado à cadeira elétrica. Também era uma sexta-feira e eles usavam muito isso para fazer seus cartazes, camisas e afins. As últimas palavras de Ted foram destinadas à sua mãe, pedindo desculpas por toda a dor que ele causou. E aí, por ironia do destino, no dia 24 de janeiro de 1989, às 7h06 da manhã, ele foi executado, e quem acionou a cadeira elétrica dele foi uma mulher. Então, gente, essa foi a história do Ted Bundy. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like pra mim poder trazer mais conteúdos desse tipo aqui pro canal, tá bom? E ainda não tem data certa de quando vai sair os vídeos de crimes aqui no canal. Não tem data certa por quê? Porque ainda não sei se toda semana eu vou conseguir fazer e editar. Mas provavelmente vai sair uma a cada 2 semanas, ou uma semana, assim, outra não, tá bom? Então a gente vai se resolvendo aí. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.